Olá, eu sou a Raquel Caparrós, professora, escritora e contadora de histórias. E hoje eu trouxe uma história que vem de muito longe, lá da África. Hoje eu vou contar para vocês sobre o poder das pequenas abaiomis. Vamos conhecer essa história? Olha a história Tindolelê, olha a história Tindolala, olha a história Tindolelê, é a história que vai começar. Essa história, como eu disse para vocês, veio de muito longe, lá da África. Ela veio navegando em navios negreiros. Isso mesmo, ela veio de famílias, de uma cultura que foi despedaçada, sem dó e sem piedade. Famílias inteiras que foram destruídas, que foram separadas. E navegando no fundo de navios negreiros, lá embaixo, nos porões, as famílias vinham destruídas, viajando por dias e dias, por semanas, por meses, sem saber o que ia acontecer com elas. Essa viagem era dura, não era nada fácil. Essas pessoas eram maltratadas, elas passavam frio, passavam fome, elas não sabiam o que ia acontecer com elas, não sabiam nem se iam ficar juntas ou se cada um ia para um lugar diferente do outro. Nem os filhos, muitas vezes, não podiam ficar com as suas mães. Funga, axé, axé. Funga, axé, axé. Funga, axé, axé. Mas a história nos conta que para acalentar aquelas crianças que tinham muito medo, lá no fundo daqueles navios, ela teve uma ideia. E essa ideia se espalhou. Sabe o que as mulheres fizeram lá no fundo daqueles navios negreiros? Elas fizeram as abaiomis. As abaiomis nasceram da barra da saia das mães, das mulheres que ali estavam com os seus filhos amedrontados. Elas rasgaram a barra da saia delas e fizeram tiras, assim, algumas tiras. Das tiras mais longas, elas fizeram um nozinho em cada ponta, dobraram no meio e lá, no meio dessa tira, fizeram um nó. Esse nó era a cabecinha da sua abaiomi. E com a tira menor, amarravam assim, bem no meio, para fazer os bracinhos. Desse jeito. Aqui, nas pontas, também havia os nós, para fazer as mãozinhas. Podia também colocar-lhe um vestido, assim, alguns mais curtos, alguns mais compridos, e amarrá-los, para que eles não se perdessem no caminho. A história conta também que algumas abaiomis precisavam ser bem pequenininhas. Sabe por quê? Porque aqueles homens maus que ali no navio levavam aquelas famílias, se eles achassem as abaiomis, tiravam das crianças. E lembra desses tecidos aqui, olha, que faziam os vestidos das abaiomis? Eles eram preciosos e guardados como tesouros, porque eles, muitas vezes, eram a única lembrança que aquelas crianças tinham das suas mães,
das suas famílias. E eram essas fazendas aqui, esses tecidos, que eles guardavam por anos e anos e anos quando eram separados para tentar achar a sua mãe ou um ente querido, um parente da sua família. Esses tecidos eram os seus tesouros, os seus segredos. Muitas vezes as abaiomis precisavam ser guardadas assim, no meio do cabelo deles, daquele cabelo cheio de vida. Elas ficavam ali guardadinhas, eram feitas assim pequenininhas, até do tamanho da palma da mão, para que ficassem lá bem escondidinhas. Quando eles sentiam muita saudade, eles pegavam esses tesouros e traziam à memória aquelas lembranças gostosas do seu povo, da sua família, que nós possamos aprender com as abaiomis, com as pequenas e poderosas, as preciosas abaiomis, que nas coisas mais simples da nossa vida estão guardados os nossos maiores tesouros. Funga, fia, se, se. Funga, fia, se. Funga, fia, se. Funga, fia, se. Olha a história, Tindolelê. Olha a história, Tindolala. Olha a história, Tindolelê. É a história que vai acabar.